Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos aprender a formatar algumas entradas e saídas de dados. Nossa primeira observação será com relação aos elementos sep e end do print. Nós vimos que, por padrão, quando colocamos uma vírgula para separar diferentes tipos de elementos no print, ela é substituída na hora da impressão por um espaço. E, assim que termina o comando print, dá-se uma quebra de linha, e os próximos prints serão impressos somente na linha posterior. Porém, isso é passível de mudança, e iremos usar esses elementos, o sep e o end, para fazê-las. O sep se refere ao separador, ou seja, à vírgula, enquanto o end se refere ao fim do comando print. Quando não escrevemos explicitamente o que sep e o end possui de valor, eles ficam com seus valores padrões, que são, para o sep, um espaço. Ou seja, quando a gente não coloca o que é o sep, na verdade, ele vai substituir a vírgula, essas vírgulas de marcação, por um espaço. E o end, quando a gente não coloca nada, ele vai substituir por Ctrl/N, que é o que se indica uma quebra de linha em programação. Note que, ao rodarmos o código, então, temos a mesma coisa que o comando print sem indicar quais são. Então, ou seja, quando tivemos a vírgula aqui, ela foi substituída por um espaço aqui. Note que não tem espaço depois do vírgula nem antes do padrão. Esse espaço aqui foi a substituição do separador. E também, assim que o comando print termina, ele quebra uma linha. Dessa forma, o próximo print será na linha de baixo. Nesse segundo exemplo, já vemos uma forma de modificar isso. Vemos que colocamos o sep com o valor vírgula, escrito em maiúsculo, e o end como fim da linha, também escrito em maiúsculo. Ou seja, o separador não será espaço mais, e ao terminar o comando print, ele não dará uma quebra de linha, ele escreverá fim da linha. Então, vamos ver isso aqui rodando. Ao rodar, agora temos print. Aqui teremos uma vírgula e note que não há espaço mais, somente a palavra vírgula, que é o separador. Então, esse separador aqui, lembrando que o separador vai estar sempre fora das aspas, foi substituído pela palavra vírgula, que está aqui. E, após substituída, ao invés de dar uma quebra de linha, ela somente escreveu o fim da linha, porque o end aqui não é quebra de linha mais. Então, dessa forma, foi só substituído aqui, e o próximo print pode ser escrito logo depois. Então, não teve essa quebra de linha aqui, porque não teve o elemento Ctrl/N. Podemos também colocar somente um desses elementos. Por exemplo, deixar o separador sep como default, então, vírgula e só o end. Então, a única coisa que vai mudar aqui vai ser o elemento fim de linha. Tanto é que a vírgula foi substituída por um espaço aqui, porque a vírgula, por padrão, é espaço. E o fim da linha, por sua vez, foi substituído como fim da linha escrito, por extenso e maiúsculo, que é o que está aqui, e aqui foi escrito na mesma linha. Quando a gente for dar o outro print aqui, vai ser escrito na próxima linha, porque aqui eu não modifiquei, nesse outro print, o terminador end. Nesse caso, o padrão é uma quebra de linha. Podemos até escrever aqui outra linha, que veremos na outra linha, uma vez que esse separador aqui do end foi o padrão, que é justamente o Ctrl/N. O que de mais poderoso veremos em questão de formatação de saída será o uso das máscaras. O uso da máscara é colocar um token no meio mesmo da string. Ou seja, observe que os tokens estão entre aspas, então é uma string. Porém, esses tokens serão substituídos posteriormente no comando print por um outro valor. Então, temos aqui
o token de inteiros, que é o %d, um token de string, que é o %s, e o token de float, o número real, no caso, como a gente está tratando, %f. Então, por exemplo, aqui, meu nome é %s, ou seja, isso aqui vai ser substituído por uma string, e eu tenho %d, que vai ser substituído por uma int, anos. Então, quando eu for rodar essa string aqui no comando print, eu posso substituir esses valores, que são tokens aqui, por uma variável ou uma literal com esses tipos. Então, aqui eu vou poder substituir por uma string, e aqui eu sei que vai entrar um int no lugar do token. Não vai aparecer %s, vai aparecer uma string aqui para substituir esse %s. E essa é a sintaxe para fazer isso. A gente pode colocar esses tokens, né, essas fichas ou marcadores, aqui ao longo do texto. E, bom, o primeiro marcador que aparecer vai ser substituído pelo primeiro valor que aparecer aqui. O segundo será substituído pelo segundo valor e o terceiro pelo terceiro valor. Então, basta assim que a gente fechar aspas, colocarmos, atenção que não é vírgula, tá, pessoal? É %. E, entre parênteses aqui, colocaremos os valores que serão substituídos em ordem. Então, podemos ver esse exemplo aqui, ó. O nome é Rafael, a idade é 23. Então, isso aqui são variáveis que eu estou atribuindo um valor. E no comando print eu coloquei aqui, meu nome é %s, ou seja, isso aqui será substituído por uma string, e minha idade é %d, que será substituído pelo inteiro. Então, basta ao final aqui dessas aspas, eu colocar %, abre parênteses, nome, que será o quê? Tem que ser um tipo string, para ser substituído aqui, e idade. Então, ele vai percorrer aqui e vai ver que o próximo token é esse daqui. Então, o segundo token vai ser substituído pelo segundo elemento aqui, que é um inteiro. E aqui também está falando que é um inteiro. Se for errado, vai dar algum problema de programação. Bom, até agora nada de muito novo, mas o importante aqui será as opções de formatação de números, que agora com as máscaras será possível fazer. Então, podemos usar aqui modificadores nesses tokens. Então, aqui é um %f, porém eu vou colocar um número, ponto, outro número, f. Então, vai ser %, um número, ponto, outro número, f. E aqui também no d, vai ser %, um número, ponto, outro número, d. Então, e cada um desses números aqui vão representar uma coisa diferente. Vamos pegar, então, o número inteiro. O que esses % vão, com que esses números depois do % vão significar? Esse número 2, ou seja, ponto algum número, isso vai representar para a gente o número mínimo de dígitos que vai ter o número inteiro. Então, por exemplo, se eu colocar 2 aqui, ele vai ter no mínimo 2 dígitos. Ah, mas se eu colocar 7, por exemplo, que tem um dígito só, ele vai completar, vai colocar 0, 7. Então, ele vai completar com zeros à esquerda. Então, se eu colocar, por exemplo, vai ter 3 dígitos. Então, se eu colocar 3, então ele vai completar com zeros à esquerda. Então, vai ser 0, 0, 3. Então, vamos ver aqui um exemplo. E esse número 1 aqui tem a ver com alinhamento. Aqui vamos falar qual vai ser o alinhamento à direita que vai ter nesse número. Então, vamos ver algum exemplo para ficar mais claro isso. Ao rodar aqui, primeiro vamos usar somente máscaras, sem modificadores. Então, aqui, vamos imprimir 35, está impresso 35, 50, 7, 2 e 100. Então, está impresso como se a gente tivesse escrito dentro da aspas aqui mesmo. Percebemos que aqui já usamos marcadores. Ó. Tem um marcador dentro aqui, depois % e falando qual que é. Esse aqui acabei errando aqui. Qual que é o valor. E aqui já usamos modificadores desse valor. Ó, aqui estamos falando que vamos imprimir isso tudo no espaço de 5 casas. E estamos falando que é no mínimo 2 dígitos
cada elemento tem que ter isso aqui. Então, como que imprimiu aqui? Imprimimos em 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele vai fazer um alinhamento para a quinta casa e fazer um alinhamento à direita. E o mesmo com os outros aqui, ó. Então, ele vai alinhar à direita pela quinta coluna. E esse 2 aqui quer dizer que vai ter pelo menos 2 dígitos. Então, meu número tem um dígito só, é 7. Não, será 0, 7, porque o mínimo é 2 dígitos. Vamos colocar 5 aqui. Vamos colocar os dois elementos iguais para a gente ver. E vai preencher tudo, na verdade. Então, preencheu as 5 colunas. E aqui eu separei aqui para imprimir o inteiro. E todos os números estão representados com 5 algarismos. Então, normalmente não tem 5. Então, vai ser adicionado zeros à esquerda para completar o número. Já nos números reais, ou nos pontos flutuantes, o primeiro continua sendo quantas casas, em qual coluna eu vou me alinhar à direita. Porém, o segundo representa o número da precisão, isto é, quantos números terão depois do ponto, quantos números decimais terão. Então, por exemplo, quando a gente pede para imprimir isso aqui normalmente, sem nenhuma modificação, vai imprimir com uma precisão padrão aí. Nesse caso aqui, rodando pelo Google Colab, está dando uma precisão de 3, 6 números depois da vírgula. Porém, a gente pode modificar isso aqui. A gente pode, por exemplo, pedir para ficar na 7ª coluna. Então, aqui, ó, lembrando que o ponto vai contar uma coluna. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 colunas, está alinhando na 7ª aqui à direita. E que tem 2 casas decimais só. Como podem ver aqui, só tem 2 casas decimais, ó. A gente poderia mudar, por exemplo, para uma casa decimal de precisão e ver a diferença. Agora teremos somente uma casa decimal e alinhado à direita. Vamos ver um exemplo de problema, então, agora para resolver com o que aprendemos. Então, vamos lá. Exemplo 1. Faça um programa que receba como entrada 3 números reais, A, B e C, e imprima o valor A vezes B vezes C com 2 casas decimais. Então, aqui tem um exemplo, e sempre quando tiver um exemplo, a gente vai se atentar para a formatação desse exemplo. A entrada é 2.35, 3.7, 8. A saída é isso vezes isso vezes isso, com 2 casas decimais. Note que na entrada aqui não está escrito digite A. Então, você coloca A, digite B, coloca B. Está falando que só vai entrar mesmo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar A igual a, como é real, float. O nosso input vai estar vazio. Aqui, vazio. Ou pode colocar sem nada mesmo, porque não tem nenhuma mensagem antes dele colocar a entrada. Faremos isso com B e C. Então, A, B, C. Importante notar aqui também que cada um está numa linha. Se não tivesse numa linha, a gente teria que fazer de outra forma, que vamos aprender na próxima aula. Então, e a saída vai ser um ponto flutuante com 2 casas decimais, fazendo A vezes B vezes C. Então, nosso print será um ponto flutuante. Só que com quantas casas decimais? A gente coloca o ponto aqui, ó. Não precisamos falar se ele está alinhado à direita ou não. Até aqui não tem nem como saber, né? Mas vamos colocar aqui, por exemplo, como se ele tivesse alinhado a 5ª casa à direita, com 2 flutuantes. Mas como não falou nada, eu posso só tirar esses 5 aqui, ó. Então, só estou falando que ele tem 2 casas decimais. Não falou nada de alinhamento, então vamos colocar só 2 casas decimais. E o que vai substituir isso é justamente A vezes B vezes C. Então, vamos ver aqui se a gente resolve só com isso. Digitar A.
Vou digitar os mesmos que estão no exemplo para conferir. P 3.7, depois 8. Vimos que a saída é 69,56. Se vocês fizerem na calculadora, vai ver que é isso mesmo. Ah, mas eu quero, por exemplo, ele formatado na direita certinho. Então, vou colocar 5 aqui, que aparentemente o máximo é 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu poderia colocar um 7 aqui para ter garantia. E se a gente quisesse com uma casa decimal só, como que esse 56 ficaria? Vamos rodar. Vamos novamente colocar 2.35, 3.7 e 8. Então, ó, veio para sétima coluna direita, alinhando. E por que agora foi 0.6 e não 0.5 aqui? Porque ele sempre vai fazer, se for 5 ou maior, ele vai adicionar 1 aqui. E se for menor, ele não vai adicionar. Então, ele vai fazer o arredondamento quando a gente coloca dessa forma aqui com uma casa decimal. Então, testando pela última vez, sem nada com 3 casas decimais, 2.35, 3.7 e 8. Então, vai ter 3 casas decimais. Como não tem 3 aqui, a última vai ser 0, adicionado pelo próprio print. Então, na próxima aula aqui do capítulo, vamos ver como a gente vai formatar entradas de dados.